Olá, eu sou a Sofia Batalha, do primeiro C, e estou apresentando o HistóriaCast para a Feira das Ligas, onde vamos falar sobre a democracia e cidadania na sociedade brasileira, história do voto no Brasil. Hoje, nós teremos três convidadas muito especiais conosco. Rafaela Leão, que é uma professora de Direito Constitucional, Maria do Carmo, professora de História e servidora pública, e também Simone Batalha, também professora de História. Prosseguindo, nós vamos seguir com as perguntas. Começando pela Rafaela, quais foram as condições para o exercício do voto durante o período da ditadura militar entre 1964 a 1985 no Brasil? Bem, ao contrário dos regimes democráticos, durante o período de ditadura no Brasil, as eleições foram em grande parte indiretas, vez que o golpe de 1964 proibiu o voto popular. Realmente, de fato. Mas o que isso significa dizer? Significa dizer que quem escolhia o presidente eram os colégios eleitorais, após o nome do candidato ter sido referendado pelas Forças Armadas. E esse colégio eleitoral era composto por membros do Congresso Nacional e alguns representantes dos governos estaduais, embora a sua composição alterou-se ao longo do tempo. Mas é sabido que os colégios eleitorais eram favoráveis ao regime ditatorial. Nossa, bela resposta. E você tem alguma outra característica que marcou o período para citar para a gente? Outra característica que marcou o período foi a adoção no Brasil do bipartidarismo, havendo apenas dois partidos na arena política: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que reunia partidos do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que reunia candidatos da oposição. Dessa forma, as condições para o exercício do voto eram bem diferentes do que conhecemos hoje. Atualmente, temos o pluripartidarismo e o voto direto, secreto, universal e periódico, ou seja, o voto popular como instrumento sublime da democracia. Muito obrigada pela resposta, Rafaela. Antes de acabarmos com as perguntas para você, nós temos mais uma. De que maneira a Constituição Federal de 1988 ampliou o direito ao voto no Brasil? A Constituição de 88 é também conhecida como Constituição Cidadã. Você sabia? Caramba, não sabia dessa informação. Por quê? Pois ela é um divisor de águas na redemocratização brasileira e, dentre outros grandes avanços, restaurou o direito ao voto no Brasil. Dispõe o artigo 14 da Constituição Federal: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Dessa forma, a Constituição passa a adotar o regime democrático e representativo, que garante ao povo a escolha de seus representantes. Curioso também destacar que o voto direto, secreto, universal e periódico constitui cláusula pétrea, ou seja, não se admite emenda à Constituição para modificar essas características do voto, no sentido de vir abolir essas importantes características do voto. Atualmente, também é importante consignar que o processo eleitoral brasileiro é tido como um dos mais universais do mundo e dispõe ainda o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal, que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, sendo facultativo para jovens entre 16 e 18 anos incompletos e aos maiores de 70 anos. É, sem dúvida nenhuma, um instrumento da democracia. Curiosidades muito legais, Rafaela. Informações inovadoras também. Não sabia de algumas. Muito obrigada por ter participado do HistóriaCast. Agora, vamos começar as perguntas para Maria do Carmo. Qual foi a importância da Lei Saraiva, promulgada em 1881, para o sistema eleitoral brasileiro? A Lei Saraiva, promulgada em 1881, ela foi muito importante para o sistema eleitoral brasileiro. É como se essa lei fosse o primeiro passo para que mudanças estruturais acontecessem. Sim, entendo.
Mas que tipo de mudanças estruturais, como exemplo, assim, que você pode falar pra gente? Por exemplo, o fim da escravidão em 1888, o fim do Império um ano depois, em 1889, né? A proclamação da República no dia 15 de novembro. As cidades estavam se modernizando, os pensamentos, a forma de pensar, a sociedade estava num processo de mudança muito grande. E essa lei foi resultado de debates políticos intensos. Essas mudanças mostraram muito importantes, por exemplo, instituiu eleições diretas para senador, vereador, representantes das assembleias, outras mudanças também importantes, pessoas não católicas, né, poderiam se candidatar, imigrantes também, desde que tivessem renda comprovada, né, ou seja, que fossem ricos, né, poderiam se candidatar a cargos eletivos, né, ou seja, o imigrante passou a ser um cidadão ativo na política. Porém, uma coisa não mudou: os analfabetos continuavam de fora do processo político, né, de acordo com essa nova lei. E, como sabemos, os analfabetos eram grande maioria da população, em especial da classe trabalhadora, porque a grande maioria dos brasileiros não tinham acesso à educação. Mas, de qualquer maneira, ela foi um primeiro passo para que, um século depois, a gente pudesse ter a reforma, né, na Constituição, em 1988, né, com a Constituição Cidadã, que trouxe grandes avanços para o pensamento político e social brasileiro. Bela análise, Maria. Muito obrigada pela participação. E agora, com a última entrevistada, vamos começar as perguntas. Quando as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil e quais foram os impactos dessa mudança? Então, as mulheres, elas conquistaram o direito ao voto em 1932, quando teve uma promulgação do Código Eleitoral. Nesse período, né, alguns estados do Brasil já tinham começado esse processo. Os impactos causados por essa participação, por esse direito ao voto, foi a participação política, onde elas conseguiram, como cidadãs, dar a opinião, né, escolher o representante e participar ativamente, podendo votar, mas também podendo se candidatar, né? Foi importante porque elas mostraram empoderamento feminino, o que elas podiam fazer, né, que elas queriam fazer parte da sociedade, né, contribuir para o crescimento do país político, econômico, né, social, e as mudanças sociais, né, que as mulheres foram incluídas nesse processo eleitoral, podendo mudar a percepção sobre a mulher, sobre a vida da mulher e sobre qual o seu papel na sociedade. Muito legal sua fala, Simone. Seguindo com as perguntas, como foi a evolução do direito ao voto no Brasil desde o período imperial até a República? Esse período imperial, ele abrange desde a independência, em 1822, até a proclamação da República, em 1889. Logo após a independência, nós tivemos aqui no Brasil a nossa primeira Constituição, né? Depois de estar independente de Portugal. Então, em 1824, nessa primeira Constituição, nós tínhamos o imperador Dom Pedro I, mas o voto nessa época era restrito aos homens, né, com renda mínima de 100 mil réis, excluindo as mulheres, os escravos, os pobres, ninguém podia votar, né, somente os homens. Em 1881, o direito do voto foi ampliado, então instituiu-se o voto direto, né, cada um podia ir lá votar, mas tinha também as exigências de renda, né? Continua sempre o dinheiro envolvido. E tinha que ser alfabetizado, né? A pessoa tinha que ser alfabetizada. E depois tiveram algumas outras evoluções, né? Bela explicação, Simone. Agora, a última pergunta para terminar com o HistóriaCast.
quais foram as principais mudanças na legislação eleitoral brasileira durante o governo de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas teve uma grande participação assim, de melhorias ou não na política e no processo eleitoral, né? Em 1932, né, que ele introduziu o voto feminino, que colocou a justiça eleitoral e regulamentou as eleições, fazendo as regras, criando as formas corretas, né, de eleição, de votar. E na Constituição de 1934, ele consolidou as mudanças anteriores, né, que não estavam na Constituição, garantindo o voto secreto e o voto direto. Já no Estado Novo, né, quando de 1937 a 1945, que aí foi a suspensão das eleições, né, controle da participação política, as mudanças na legislação. Então, todas as coisas foram acontecendo, que não foram muito boas, né, durante esse período que Getúlio Vargas governou, né, numa ditadura. Depois do Estado Novo, já em 1945, quando Vargas saiu do governo, então houve um retorno às eleições democráticas. Teve uma normalização da legislação eleitoral, mas até então, né, nesse período do Estado Novo, não tinha eleição, não tinha voto, não tinha nada, era só a ditadura de Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação, Simone. E aqui, com a finalização da última pergunta, nós encerramos o HistóriaCast. Muito obrigada aos que assistiram e até o próximo.